que nós vamos ler um texto bastante conhecido. Deus ele já tinha me dado uma mensagem, mas hoje de manhã, assim que eu acordei para vir para a escola dominical, o Espírito Santo ele falou comigo. Abre então no livro de Gênesis, capítulo de número 25. Gênesis, capítulo de número 25, a partir do versículo de número 29. Gênesis, capítulo de número 25, a partir do número de 29. Todos acharam? Diz assim: E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Amém? Pode ser sentado. Glória. Está só a igreja hoje. Amém. Quero ser boca de Deus para nossas vidas hoje. Eu sinto Deus nesse lugar. Quando eu olho para a igreja, eu olho para os irmãos, eu vejo Deus nos mínimos detalhes. Se você não quer acreditar na palavra que sai desse altar, tudo bem. Olha para os resultados. Olha para os irmãos que estão do seu lado. São frutos de um resultado. Olha para cada um que está do seu lado. Famílias são restauradas, casamentos são restaurados. Pessoas que chegam aqui no final. Pessoas que chegam aqui de fato beijando o aluno. Através da palavra da nossa liderança, saber do pastor Alex, da missionária, Deus exalta, Deus levanta, Deus muda o quadro, Deus muda as situações, Deus faz descer pessoas à sepultura, Deus afasta pessoas, mas a pessoa muda. Se não quer acreditar na palavra que sai daqui, olha para o resultado. Olha para os irmãos que já creram nisso daqui, nas primícias, na semana das primícias, tem um mês, já tem resultado, já tem gente contando testemunho. E eu tenho certeza que não se equipara ao que ele primiciou. Amém? Tendo dito isso, o texto que a gente leu ele é bastante conhecido, bastante interessante. Você tentar ser o mais simples o possível, sem muitas palavras bonitas, porque eu quero trazer um alerta de Deus para a nossa vida nessa noite. O texto que a gente leu ele é bastante conhecido, bem simples. Todas as vezes que o pastor insiste aqui, quando ele fala lê, relê, lê de novo, lê, não importa, leia, mesmo que você não esteja entendendo no momento, mesmo que você não esteja entendendo agora, lê, continua lendo, vai de Gênesis Apocalipse, volta, vai de Gênesis Apocalipse de novo. Uma hora essa palavra ela vai te clarear, uma hora essa palavra ela vai te dar um entendimento. Do ruim você ainda não conseguiu entendimento. Nós temos uma pessoa aqui gabaritada, nós temos uma pessoa aqui a qual o céu, como o Paulinho falou, escolheu. Anota, traz sua informação, traz a sua dúvida, tira a sua dúvida. O texto que a gente acabou de ler, eu por muitas das vezes eu ficava me perguntando: Deus, eu não consigo compreender o porquê disso, o porquê Jacó ele consegue se sobressair a Esaú, o porquê Jacó ele consegue aquilo que Esaú desprezou. Só que quando você começa a reler, você vai entender e encontrar a resposta de tudo. A mesma Bíblia de Gênesis Apocalipse, ela te dá a pergunta e ela te dá a resposta.
Bíblia é enfática, ela fala que já Esaú, ele saiu para caçar. Esaú foi fazer aquilo que ele fazia, aquilo que ele era bom. Ele foi caçar. Jacó, por sua vez, ficou em casa. Esaú era homem de caça, era homem valente, era homem do mato, era roceiro. Jacó, por sua vez, era homem de ficar em casa. Jacó entendia de doméstica. Jacó entendia da casa, de afazeres dentro de casa. Jacó entendia. Um belo dia, Esaú sai. Quando Esaú volta, Jacó está com um prato delicioso de lentilha preparado. Esaú volta, cansado, provavelmente, não sei, com a sua caça ou não, a Bíblia não fala. Ele olha para aquilo ali e ele deseja, ele está com fome. E pelo momento dele estar com fome, ele pede a Jacó: dá-me, peço da tua lentilha. Jacó não é bobo, irmãos. Nós temos que entender isso. Jacó não é bobo. Jacó ele está olhando para alguém que está desprezando aquilo que foi falado e ele está entendendo que ele pode viver aquilo. E nessa noite aqui eu queria ser didático, simples, mas didático. Vamos ter na pessoa de Isaac por Deus, e vamos ter na pessoa de Jacó e Esaú um de nós. Deus ele está aqui no nosso meio e ele está nos proporcionando através do pastor uma nova chave que virou nas nossas vidas, uma nova forma de nós obtermos primícias. A Bíblia ela é recheada de Gênesis e Apocalipse. Ela fala sobre princípios a qual não pode ser burlado, princípios a qual não pode ser quebrado. Por direito, Esaú, ele era o herdeiro, o primogênito. E eu imagino Isaac conversando com Esaú: filho, vai chegar um dia que isso tudo é teu, essa casa vai ser tua, vai estar tudo sob a sua administração. Eu imagino Isaac levando Esaú no campo: filho, vamos lá no campo, lá nos animais que eu vou te mostrar como é que se alimenta eles, a hora certinha que tem que alimentar eles. Vamos lá no campo, lá nos serviçais que eu vou te mostrar como é que trata eles, a forma que tem que se proceder, a forma que tem que se falar com eles. Esaú sabe disso tudo, porque não é do nada, não é Isaac que morreu e Esaú assumiu de qualquer forma, não. É passado, é explicado. E hoje de manhã, quando eu acordei, o Espírito Santo ele falou para mim: filho, muda. Foi até bom isso daí que tu fez, mas muda. E o Espírito Santo, enquanto eu lavava o rosto, ele falava para mim: quantas pessoas têm perdido, têm deixado de ser abençoadas por causa do momento difícil que está vivendo? Quantas pessoas têm deixado de viver o propósito daquilo que está sendo estabelecido, estipulado, por causa do momento, por causa da fase que está passando, por causa da tempestade? Se todos os discípulos quisessem, eles também poderiam ter andado, poderia ter isso no seu currículo: eu andei sobre as águas. Mas por causa da dificuldade do momento, só um foi. E quantas pessoas não estão aqui nessa noite que não está alcançando, não está entendendo por causa do momento? Você olha para o momento, você está olhando para a circunstância e fala que não tem como, que não tem jeito, que não dá. Mas se você olhar direitinho, tem como, tem jeito. Deus ele te dá. Aleluia. É porque o momento ele anula o nosso pensamento. O momento ele buga o nosso raciocínio. O momento ele buga a nossa forma de pensar. A gente olha para algumas coisas que são estipuladas e pensa que é doideira. Como é que eu vou fazer isso com esse tipo de vida que eu estou vivendo? As coisas estão difíceis para mim. Não consigo um emprego, não consigo um trabalho, tenho que pagar aluguel, tenho que pagar conta. Agora tem esse tal de primícia. E tem gente que não vai viver o propósito, não vai viver aquilo que está sendo estabelecido pelo simples fato de não conseguir raciocinar, de não conseguir pensar. Não é porque não tem, é porque não tem a fé o suficiente. Não é
porque Deus não dá, Deus dá. Mas o diabo, de alguma forma, ele consegue impedir a gente de pensar. Primícia é um ato de fé. É aquilo que a missionária fala: eu coloco o pé e Deus coloca o chão. Quer ser abençoado? Quer viver isso daqui que todos estão vivendo? Creia. Acredita. E o Espírito Santo, ele fala dessa manhã no teu coração: tem pessoas que não vai viver o propósito, não vai viver o que está sendo estabelecido pelo simples fato de ficar olhando demais para o que está acontecendo, pelo simples fato de estar olhando para a dificuldade, pelo simples fato de estar olhando para o vento soprar, para o barco balançando. E você decide: você quer viver ou você vai ficar olhando para a dificuldade? Você quer ser mais um para contar o testemunho ou você vai ficar olhando para a adversidade? Você quer ser mais um que vai pegar um microfone desse aqui e vai falar: a causa lá na justiça mudou, a porta se abriu, eu fui chamado, eu comprei uma casa, eu comprei um carro, a minha situação financeira mudou? Ou você vai ficar olhando para a dificuldade? O nosso maior problema é o que Esaú ele vai viver. No capítulo de número 25 está de boa. Ele está suprindo uma necessidade do momento. Qual é a necessidade do momento? Fome. Bobeira, gente. Para pensar, é bobeira. Ele é o dono da casa também. Não é possível que ele não podia ir lá na despensa e pegar alguma coisa para comer. Mas a dificuldade do momento, eu vou repetir aqui, ela anula a nossa forma de pensar. Meu Deus. Não é possível que ele não podia ir lá também matar algum animal dele e comer. Mas ele abre mão da primogenitura por causa do momento. Por causa da dificuldade do momento. Ele abre mão de viver aquilo que foi estabelecido pelo céu por causa do momento. Ele deixa de viver coisas grandes por causa do momento, por causa do vento que está soprando no momento. Agora está tranquilo, agora está de boa. Supriu uma necessidade do momento, não tem mais fome. Isaac ainda está bem, Isaac ainda está novo, ainda dá conta. Mas no capítulo de número 27, o mesmo Isaac vai chamar Esaú e vai falar: filho, o pai está velho, a vista do pai já não enxerga mais direito. Vai lá e traz um guisado, vai lá, caça alguma coisa e faz um guisado para eu comer. Pega as suas armas e traz lá para o papai uma comida saborosa. E ele vai, achando que vai ser abençoado, achando que ainda tem o poder da primogenitura. Só que ele se esquece que por causa do momento ele abre mão dela. Ele se esquece que por causa do vento que está soprando, o barco balançando, ele abre mão da primogenitura e não vai viver a primícia. Por causa do momento ele está olhando para a tempestade. Mas vai lá, porque o tempo passou, né? Afinal o tempo passou. E o tempo passa. E a gente se esquece que o tempo passa, mas a cobrança ela chega. A dívida ela vem. A hora de arcar com aquilo que nós cometemos vai chegar. E ele vai ter que arcar. Por muito tempo eu fiquei me perguntando para Deus: Deus, o porquê aconteceu isso? Será que essa fama de Jacó é verdadeira mesmo? Não é. Olha lá para frente. Esaú desdenhando daquilo que o pai dele conversava com ele. E quantos de nós não desdenhamos por causa do momento? Nós não acreditamos no projeto por causa do momento. Aí quando tiver o projeto vai querer viver. Por que eu não, pastor? É óbvio. Porque tu não, nunca te vi. Nunca te vi tu se oferecer para nada. Nunca te vi tu pedir para fazer nada. E quer viver o quê? É Esaú. Esaú vai caçar. Perceba, Esaú tem arma,
e tem habilidade, ele tem, Deus deu para ele. Isaac fala para ele, eu quero no campo. Eles não tinham dentro de casa. Eles tinham dentro de casa. Podia muito bem matar um animal ali e levar para o pai dele. Mas o pai dele quer do campo. Deus, ele nunca vai requerer de nada de nós que não tenha sacrifício. É primícia. E tem vezes que a primícia ela vai ser quando a gente menos espera. Quando a conta chega. Quando o boleto está vencendo. O aluguel está pendurado. É um ato de fé. Vive quem quer, ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a viver. Só que também não pode querer colher os mesmos resultados de quem está crendo. Só que não pode querer os mesmos benefícios de quem está acreditando. É um ato de fé. Primícias. Primícias. Quantos de nós aqui já não foi abençoado pelo que a liderança estipula daqui desse púlpito, desse altar? Esaú vai todo achando que vai ser abençoado, só que ele esquece que desdenhou, só que ele esquece que não acreditou, que não levou em conta. Só que ele esquece que Isaac falou com ele, mas o momento, a dificuldade do momento fez ele desdenhar, fez ele trocar por comida. E eu acho incrível que a coisa que o pai dele vai pedir para ele é comida. Será que não é Deus lembrando ele? Será que não é Deus lembrando ele? Será que não é o Espírito lembrando ele? Ele trocou a primogenitura por causa de comida. Agora o pai dele está pedindo a comida. Vai ficar sem nada. Vai ficar sem a primogenitura e sem a caça. Porque Isaac não quer. Já foi dada a bênção. Será mesmo que quando terminar a ânsia, meu Deus, Jacó não é bobo. Jacó está olhando para Esaú e está falando, já que você não acredita nisso, joga para mim. É isso aí. Jacó está olhando para Esaú e está falando, já que você não crê, joga nos meus peixes que eu creio. Já que você não valoriza, dá para mim que eu valorizo. Deus, eu creio. Aleluia. Estou sentindo o Espírito de Deus nesse lugar. E Deus ele está nos alertando com a simples mensagem, fazendo a gente refletir. Porque tem horas que a dificuldade quer bugar a nossa mente, ou seja, é difícil. Mas continua acreditando em quem Deus levantou. Se o pastor falar para mim, filho, se tu jogar esse relógio não cair no chão, eu acredito. Eu acredito. Por quê? Mas isso não parece ser infantilidade. Não vai cair no chão, vai cair no chão. Mas é por causa da palavra que está saindo. Eu conheço a vida, conheço a família, conheço a casa, tenho acesso à casa. Não é alguém que eu fico seguindo pelas redes sociais e quando eu desligo o telefone eu não sei o que está fazendo. Não é alguém que tem um mau testemunho, que tu vê pessoas falando por aí. E por que duvidar? Só não pode querer viver o mesmo resultado de quem está acreditando. É Esaú. Esaú não acreditou e voltou todo, achando que ia viver o mesmo resultado de Jacó. Mas não acreditou, vai viver o quê? Vai contar o quê? Por muito tempo eu fiquei me perguntando, Deus, Jacó fugiu, por que Esaú não foi atrás? Volta no capítulo de número 25. Eu tenho certeza que quando ele parou para pensar, Deus lembrou ele. Tu vai atrás de quê se você abriu a mão? Tu vai reclamar de quê se você desdenhou? Tu vai falar o quê se você não acreditou? Por isso que ele não vai atrás. Por isso que quando Jacó volta, ele está de coração de bom grado. Porque ele sabe que por mais que ele tenha sido enganado,
decide. Ninguém aqui te obriga a nada. Mas mais uma vez eu repito, só não queira viver o mesmo resultado de quem acredita. Só não queira viver o mesmo resultado de quem leva a sério. Deus poderoso. Eu fico pensando em Esaú. A Bíblia, ela é uma Bíblia de princípios, de Gênesis a Apocalipse, a qual nós não podemos quebrar ou burlar princípios. Se você for ver direitinho, Esaú não cometeu nenhum ato enganoso, porque naquela época poderia vender a primogenitura. Naquela época você poderia passar. É porque a tradição fez a gente acreditar ou aprender de uma forma errada. Mas o pastor já explicou aqui pra gente isso de várias maneiras. A Bíblia é uma Bíblia de princípios. Como não lembrar de Absalão? Como não lembrar de Davi? Davi fez o que era errado. O pau vai cantar na casa dele. Absalão vai se levantar contra ele. Vai ter que fugir. Só que um tempo atrás, Davi está em casa, está no palácio. E ele lembra da fidelidade de Jonatas. E ele clama: será que ainda restou algum da casa de Saul para eu mostrar o amor de Deus? Aí a Bíblia fala que existe o tal de Zipa. E fala: ainda resta um da casa de Saul, filho de Jonatas. Mefibosete, ele é aleijado das pernas. Está onde ele? Está na casa de Mica. Ele está na casa de Mica. Então manda ele vir, que ele vai comer na minha mesa. A casa onde ele mora vai ser isenta de imposto. Só que agora Absalão está perseguindo o pai. Davi e seus soldados fogem. Quem vai lá no deserto alimentar Davi e seus soldados? É o Mica, que foi abençoado por causa de Mefibosete, por causa de Davi. Bendito é Deus. A Bíblia é a Bíblia de princípios. Quando você planta honra, você corre honra. A Bíblia é a Bíblia de princípios. Não adianta plantar abacate e colher mamão. Eu fiquei me perguntando por que Absalão morre se Davi fala para Joabe que não é para matar. A mesma Bíblia que está falando de princípios, de primogenitura, ela fala para honrar pai e mãe, para que seus dias se prolonguem sobre a terra. Absalão não honrou seu pai, então o final dele foi a morte. É a mesma Bíblia, a Bíblia de princípios. E aí, vai escolher o quê? Viver dos benefícios de acreditar no profeta ou ficar só no seu achismo? Será que é ou será que não é? Ué, não é culto de primícias? Então, falando de primícias, estou trazendo um alerta da parte de Deus. Só não vai viver quem não quer. Em menos de um mês, Deus já deu sinal suficiente que Deus está nesse negócio. Em menos de um mês, em menos de 2 semanas, Deus ele deu prova o suficiente que ele está nisso. Você vai viver ou não? Vai ficar só aí nos seus pensamentos? O pastor ministrou aqui essa manhã. Às vezes são pequenas moscas que nos impedem de viver algo da parte de Deus. Pequenininhas coisas. Não é que a gente não tem. Se olhar para o nosso histórico, nós somos um povo abençoado por Deus. Nós somos um povo a qual Deus escolheu abençoar. Só não vivemos mais com propriedade porque não damos crédito no que sai desse altar. Com os nossos rostos, com a nossa feição, nós estamos que como acreditamos, mas o nosso pensamento está duvidando, está no campo da ociosidade. Será que é ou será que não é?
Só não pode, porque aqui é assim. Deus ele estabelece um propósito até um determinado tempo. Depois ele muda a direção. Só não pode é quando Deus ele mudar a direção, você sair daqui falando que não viveu, que não aconteceu, se você não trilhou o mesmo caminho de quem está trilhando. Se você não está acreditando em quem está falando. Eu volto a repetir, não é culto de primícia. Estou pregando sobre primícia. Estou pregando sobre primícia. Só que eu estou trazendo um alerta da parte de Deus. Não é obrigado. Só que também você não pode querer o mesmo direito de quem está fazendo, de quem está acreditando. Amém? Só agradeço por